Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos aqui ainda dentro da nossa caminhada bíblica com a carta de São Judas. Já estamos na metade. Quantas coisas já aprendemos, não é verdade? Hoje nós vamos juntos meditar dois versículos, o versículo 11 e o versículo 12, que dizem assim: Ai deles, porque trilharam o caminho de Caim, seduzidos por um salário, entregaram-se aos desvarios de Balaão e pereceram na revolta de Coré. São eles que constituem escolhos nos vossos ágapes, regalando-se irreverentemente, apacentando-se a si mesmo. São nuvens sem água, levadas pelo vento. Árvores que no fim do outono não dão frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Vamos lá, especialmente para o versículo 11, que eu creio que para você seja um dos mais difíceis. Por isso que eu trouxe algumas anotações aqui. Em primeiro lugar, começa a se falar sobre Caim. Se você não conhece, eu vou lhe dar uma sugestão. Vá lá em Gênesis capítulo 4, versículo de 1 a 15, para você conhecer melhor a história dele. Para os judeus, Caim simboliza o primeiro homicídio da história da humanidade. Talvez Judas está acusando o povo, então, de serem homicidas das almas do povo, daquela comunidade. Mas também, para os judeus, representava o homem cínico, o homem cético, que não acreditava em Deus, nem nada. Fazia o que queria da vida. Então, da mesma forma, Judas está dizendo que aquele povo não acreditava em Deus, queria fazer o que quisesse. Depois, aqui se fala sobre os desvarios de Balaão. Balaão aparece no Antigo Testamento 2 vezes. Ele é o grande exemplo em toda a Bíblia daquele que ensinou Israel a pecar. Vou te ajudar a entender. A primeira vez que ele aparece na Bíblia é lá em Números, capítulo 22 até o 24. Nesses 3 capítulos aparece a história de como Balaque tentou persuadir Balaão para que amaldiçoasse o povo de Israel. Mas o que acontece? Ele ofereceu em 5 ocasiões grandes recompensas, mas Balaão não deixou ser persuadido, né? Porém, ao longo da história, dá para se notar a cobiça dele. Só que aí, Balaão não fez o que Balaque queria, né? Mas a gente percebe que ele tinha um desejo ali meio errado, né? E aí ele já começou a aparecer como alguém muito ruim nessa história. No capítulo 25 de Números, aparece mais uma vez Balaão. Israel entrega-se ao culto de Baal, que era um deus, né, estrangeiro, com tremendas e repulsivas e desgraçadas consequências morais. Aquele povo sofre muito. E aí, lá em Números 31, versículo 8 até 16, a gente percebe que quem foi responsável por essa sedução do povo de Israel foi Balaão. Então, na verdade, ele acaba sofrendo, perecendo, né, de modo miserável, porque ele induziu os outros a pecar. Então a gente percebe que ele representa 2 coisas. Uma, aquele que é ambicioso, que tinha um desejo de levar o povo a pecar para ganhar recompensa financeira. Em segundo lugar, ele também representa um homem perverso, culpado do maior de todos os pecados, ensinar o outro a pecar. Provavelmente, isso Judas também está citando em sua epístola. Que aquele povo também estava disposto a levar os outros, a ensinar os outros coisas erradas, visando recompensas. Depois, cita-se aqui Coré. Quem é Coré? Ele é citado lá em Números, capítulo 16, versículo de 1 a 35. Qual foi o pecado de Coré? Ele se rebelou contra a autoridade de Moisés, ele não quis obedecer Moisés. Quando os filhos de Arão e a tribo de Levi tinham sido ordenados sacerdotes de nação, ele não gostou disso. E para piorar, ele queria exercer uma função que não era sua de direito. Logo, a gente percebe o quanto esses opositores da carta de Judas não queriam obedecer à autoridade da igreja. Eles queriam fazer o que eles queriam e pronto. Veja o quanto é que esses 3, Caim, Balaão e Coré, se parecem. De fato, Judas usa pessoas que eram conhecidas para o povo judeu para exortá-los. E depois no versículo 12, que já lemos, mas eu vou ler mais uma vez, vai dizer o quê? São eles que constituem os escolhos nos vossos ágapes. Escolhos são, na verdade, rochas que ameaçam naufragar, submergir as ágapes. As ágapes eram as refeições, a eucaristia daquele povo. Então
Então eles atrapalhavam inclusive a própria celebração, né? Eles participavam na igreja, né? Os escolhos também podem até ser vistos em algumas traduções como manchas, que tentavam enganar aquele povo. Inclusive regalando-se irreverentemente, apacentando a si mesmo, ou seja, eles não queriam ter responsabilidade de ninguém sobre eles. Eles queriam ser egoístas, só pensar em si mesmo. E vai dizer que eles são nuvens sem água, ou seja, não absorvem nada, porque uma nuvem absorve água para depois colocar para fora, não absorvem nada. E, como diz aqui, são árvores que no fim do outono não dão frutos. Eram homens que muito dizem, mas nada fazem. São inúteis. São inúteis. Não dão bons frutos. E aqui eu trago para você uma reflexão. Já toquei um pouco sobre isso no tema anterior e trago mais uma vez agora. Será que nós estamos obedecendo às autoridades que são colocadas sobre nós? E pior, será que a gente não é como esse povo que só fala, só sabe dizer, mas não vive? Quantos de nós sabemos apontar o dedo para o outro, julgar, criticar, questionar, mas também não vivemos uma vida coerente? Estamos errados, somos hipócritas. Por isso a nossa oração de agora é pedir: Senhor, converte-me de toda hipocrisia, para que aquilo que eu fale, eu também viva, para que eu pregue aquilo que eu viva também interiormente. Senhor, quantas vezes sou hipócrita? Quantas vezes, Senhor, julgo, falo, questiono, mas lá no fundo eu também cometo as mesmas coisas. Senhor, transforma o meu coração, transforma o meu viver, transforma o meu pensar, o meu agir, Senhor. Transforma-me em uma nova criatura. Eu sei que tenho errado, sei que sou muito pecador, mas a Tua misericórdia é maior que tudo. Amém. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã, e até amanhã para o penúltimo vídeo que nós vamos ter dentro da Epístola de Judas. Até lá!